Boa noite, nós estamos aqui no episódio onde nós vamos te explicar, te ensinar e mostrar o caminho para você se tornar um social media ou um story maker faturando mais de 10 mil reais por mês. Nossa convidada especial de hoje é Bruna Monteiro, muito obrigado. Obrigada você, Pedro, uma honra estar aqui para poder contribuir, enfim, estou muito feliz. Top demais. Então vamos começar primeiro pela parte do como que é essa vida de faturar porque no seu caso é muito mais de 10 mil por mês. Como que é isso para você no seu dia a dia? Para a galera que está assistindo, então aqui, você que está assistindo aqui, eu imagino que você esteja buscando um caminho no digital e esse é um caminho que é uma oportunidade. Nós vamos falar aqui sobre isso. Já vai comentando aqui sobre o que você está buscando e perguntas para a Bruna durante o caminho que a gente vai passando aqui, mas é legal você escutar aqui hoje como uma visão de alguém que vive isso todos os dias, o que ela sente. Então vou começar com essa pergunta e a gente vai construindo daí, tá? Legal. Bom, primeiro é importante eu dizer que não é comum, dentro da minha área, faturar mais de 10 mil reais por mês. Certo. É algo possível, mas não é comum. Eu gosto de dizer isso porque, às vezes, a pessoa começa já achando que, de cara, ela vai faturar muito. Ela tem uma frustração, porque isso não vai acontecer do dia pra noite. E ela acaba desistindo. E aí entra uma máxima de mercado que tem muito sobre a pessoa que é social media, story maker, que é o profissional que ganha pouco, né? Normalmente é o que se pensa dessa área, que são os profissionais que menos ganham dentro do digital, quando a gente tem gestor de tráfego, copywriter, desenvolvedor, enfim. O social media acaba com esse estigma de que é o profissional que ganha menos. E por que eu acredito que isso acontece muito e por que muitos profissionais realmente ganham menos? Porque começa cobrando muito barato, né? 300, 500 reais. Não se capacita para poder aprimorar isso, para poder conseguir cobrar mais caro. E, consequentemente, isso vira uma cascata. Então, eu cobro 300, você indica o meu trabalho para alguém por 300 reais. Eu mantenho esse valor, as pessoas começam a me reconhecer como um profissional barato. E, consequentemente, é assim que eu fico visto no mercado. E aí, eu entendo que como que eu vou crescer, como que eu tenho margem dentro de uma empresa, porque para você faturar mais de 10 mil reais, você tem que se visualizar como empresa. Então, como que eu contrato pessoas? Como que eu contrato um bom designer? Como que eu contrato pessoas boas, por exemplo, para edição de vídeo, se eu cobro 300 reais do meu cliente? 500, 600 reais. 500 reais, 300 é o quê? O mês que você tá falando? É o mês, entendeu? Tá. Então, como o story maker, né, cobra 500 reais de uma captação, que também é muito pouco. Entendeu? Tá. Então, por isso que... Quanto que é um número interessante que você... Só pra trazer um contexto, tem muita gente que conhece você, tem algumas pessoas que não te conhecem. Sim, e você é uma social media, uma story maker que vive disso. Sim. Certo? Sim, E ensina também pessoas a fazerem o que você faz. Então, você tem um histórico e consegue ver de outras pessoas quanto que elas estão cobrando. Então, quanto que é um valor em média? Eu sei que existe cidade aqui, cidade ali, deve ter uma variação entre interior de uma cidade e São Paulo, deve ter variações de preço, mas um chute aí de um story maker. Olha, um bom story maker não vai cobrar menos de R$1.500, R$1.000, assim, no mínimo, para um trabalho de 6 horas, 5 horas, né? O que a gente chama de uma meia diária ou uma diária. Depende também se vai ser um evento ou se vai ser uma captação. Por exemplo, a gente vai gravar o dia inteiro num estúdio, ou então eu vou captar o seu evento, entendeu? Tá. Tem uma diferença aí, sim, porque se eu vou gravar o dia inteiro com você no estúdio, eu vou pensar em roteiro, eu vou fazer edição de todos esses vídeos depois. E se eu vou pro seu evento, eu vou fazer story em tempo real, eu vou fazer um vídeo final desse evento. É uma entrega diferente, entendeu? Então, são precificações diferentes, mas essa é uma média boa do mercado. E, infelizmente, tem gente que começa cobrando 300, 500 reais. Tá, você tem alguma recomendação para essas pessoas? Eu acho que sim, a gente deixa mais para frente o que ela pode fazer com relação a se ela já cobra, se ela não cobra isso, ela que tá começando e tal, tá? Mas me conta aqui o que você acha que é a oportunidade atual e por que você acha que isso é uma oportunidade? Tá. Bom, o social media, né, ele já é uma profissão que não é mais tão nova assim. O story maker, que é uma profissão nova, vamos dizer assim. Mas, assim, eu já trabalho como story maker há mais de 4 anos, quando nem existia esse nome. O nome que se dava era o social media, que também gravava vídeos. Não tinha uma nomenclatura pra isso, sabe? A função já existia, não tinha uma nomenclatura. Exato, exatamente.
Mas o que eu enxergo hoje no mercado do Storymaker como uma oportunidade é que o cliente do social media hoje, né, o empresário, o empreendedor de uma forma geral, as empresas, elas não querem mais contratar um profissional que só faz estratégia de conteúdo. Elas querem contratar um profissional que vai resolver o problema delas. Então, o meu problema é gravar vídeo, o meu problema é eu preciso de alguém que venha na minha empresa e me grave. Ele não vai pensar assim, não, eu vou contratar uma pessoa para estratégia, eu vou contratar um filmmaker. O cliente não quer mais isso. Entendeu? Então, ele quer que você resolva. Certo. E aí que entra muito essa junção. Então, a primeira vez que eu percebi que o mercado tinha... Eu já entregava esse trabalho, mas era algo esporádico. E aí eu percebi que o mercado mudou completamente quando eu perdi um cliente por causa disso. Conta aí, como que você perdeu Entendeu? um cliente? Eu tinha uma cliente que já estava com a gente há muitos anos, ela tinha resultados, enfim. E provavelmente ela foi prospectada por uma empresa que tinha o serviço de vídeo, de storymaker, enfim. E aí ela falou, gente, então eu vou sair, eu gosto muito do trabalho de vocês, quero inclusive deixar as portas abertas caso não funcione com essa empresa, que eu possa voltar. Mas eu sinto falta de alguém que venha aqui no consultório pelo menos uma vez por mês gravar conteúdo comigo. E aí eu pensei assim, eu tô perdendo uma oportunidade de mercado. E isso vai ficar cada vez mais forte, né? Já tinha essa consciência. E foi exatamente o que aconteceu. Isso tem em média, deve ter uns 3 anos que isso aconteceu. E de lá pra cá, isso cresceu muito. Eu nunca mais perdi cliente por causa disso. Porque eu vi esse gap e corrigi isso rapidamente, né? Me coloquei mais à disposição pra isso em relação aos clientes. Fiz boas parcerias, né? Contrato muitos meus alunos, por exemplo. Eu não posso atender um cliente no Rio, né? Eu vou esporadicamente, mas vamos supor que não seja uma data que eu possa. Um aluno meu vai. Eu capacito ele para isso, passo com ele todo o briefing do meu cliente, enfim, ele vai no meu lugar. Mas eu não perco mais cliente por causa disso. Então, eu entendo que hoje é uma oportunidade de mercado, porque se você já tá na área e você tem esse serviço agregado, você vai ganhar muito mais do que alguém que não tem. Tá, a gente tá falando do Storymaker, especificamente? Sim, Trazer um Storymaker, o social serviço... media, englobar o Storymaker dentro do serviço dele também. Tá, então a oportunidade do momento é englobar uma solução, porque o cliente, ele não tem um olho de saber quem que eu tô contratando. Se eu vou chutar o balde aqui, só pra fazer as coisas, mas ele quer que a casa dele seja reformada. Mas ele não quer saber se quem tem que contratar um pintor ali, um pedreiro ali, um cara aqui. Ele quer que a casa seja reformada, então ele vai no arquiteto. Ele quer te pagar e você... É isso aí. E o arquiteto que se vira pra montar o time pra estar pronto a casa dele tal dia. Exatamente. Tá, então a oportunidade é o quê? É você juntar tudo no teu pacote. Certo, meu povo? Então entendemos essa parte. Tá, mas como que foi que você descobriu isso... antes, né? No momento que você perdeu o cliente, foi um fato que você só agregou. Mas como que você foi pro mundo de social media, no total, assim? A história é um pouco longa, mas enfim. Vou tentar ser breve. Eu sou atriz por formação, né? Então, a minha formação é em teatro, não tem nada a ver com a minha área hoje. Eu sou dubladora e atriz, então já fiz vários trabalhos, já trabalhei pra Netflix, enfim. A minha cabeça tá falando assim, faz uma dublagenzinha. Mas eu fazia muito desenho, muita coisa de criança, né? Que eu tenho uma voz um pouco mais fina, enfim. Mas eu sempre fui muito... Assim, eu tinha sonhos muito grandes. Então... eu vim de uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eu sempre estudei em colégio público, eu nunca tinha andado de avião, então eu tinha sonhos, além do que a minha realidade poderia me proporcionar se eu continuasse, né, naquele caminhozinho ali. Total. Então, desde muito nova, eu tinha dentro de mim essa consciência muito forte de que eu ia realizar esses sonhos, eu só não sabia como. Então, eu comecei a fazer teatro, eu tinha 8 anos de idade. Eu só parei de fazer, eu tinha mais ou menos uns 19, 20. Então, foram mais de 10 anos fazendo teatro. Uau. E eu acreditava mesmo que aquela profissão ia ser a profissão da minha vida. Só que quando eu cheguei lá, né, eu saí eu morava no interior do Rio, fui pra capital, enfim, e fiz uma formação, enfim, né, sacrifiquei o financeiro dos meus pais pra isso, inclusive. E aquilo começou a me incomodar muito. Porque quando você faz no mundo, né, do teatro, enfim, da televisão, você
não precisa ser só bom no que você faz. Você precisa conhecer alguém. Você precisa que alguém te indique. Você precisa ser isso, ser aquilo. E eu não queria isso. Eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho e acabou. Tá bom, entendi. Entendeu? Eu não tenho paciência pra babar ovo de ninguém. Eu não sou essa pessoa. Então, ou você gosta de mim pelo que eu sou e acredita no meu trabalho pelo resultado que eu entrego, ou então nada feito. Tá bom. Então, eu não queria me colocar à disposição. Você tem que ir na festa de fulano. Você tem que ter o contato de ciclano. Não me cabia aquilo. Então, eu tive esse choque de realidade, porque na capital é muito diferente. E também eu estudei numa escola que as pessoas tinham um patamar de vida muito diferente da minha vida. Então aquilo também foi outro choque de realidade, porque eu pensei assim, cara, o problema das pessoas que estudavam comigo era mais ou menos assim, hoje sei lá, o meu pai não pôde me trazer. Eu não tinha nem pai pra me levar, entendeu? Meu pai tava no interior, meu pai tava trabalhando, meu pai ele não ia sair do trabalho dele pra poder me levar no curso. Eu me virava, eu pegava 4 transportes pra chegar. E todo mundo morava ali perto, chegava de motorista. Então, era uma realidade muito diferente da minha, né? A maioria das pessoas. Algumas não, tinha uma realidade semelhante. Mas, então, isso foi um choque de realidade. E aí, eu passei 1 ano, assim, até que eu entendi que eu queria dar uma pausa. Porque foram muitos anos, né? Trabalhando nessa mesma profissão, enfim, e tudo. E aí, nesse período que eu dei essa pausa, eu fiquei mais ou menos assim... Foi pouquíssimo tempo, tá? Aconteceu muito rápido. Foi o final do ano, eu cheguei pros meus pais, falei que eu não queria continuar naquela escola, enfim, que eu queria sair. Eles falaram que tudo bem, e eu falei que eu ia pensar o que eu ia fazer. E eles também, tudo bem. Meus pais sempre foram empreendedores, mas eles nunca falaram assim pra mim, não, você tem que ter uma faculdade de não sei o quê, você tem que empreender. Eles sempre me deixaram livre pra escolher o que eu quisesse, desde que eu fosse bem-sucedida. Legal. Então, eu tive esse apoio, sabe? E isso aí, é bom mesmo. Isso foi muito importante, porque eu não sofri essa pressão, sabe? Eu também não, então eu sei o que isso é muito importante. Então isso foi muito, muito legal, assim, da parte dos meus pais. E o meu namorado, na época que hoje é meu marido, né, ele já trabalhava, ele já era gestor de tráfego, ele fazia algumas coisas com a minha mãe, enfim, tudo isso. Só que eu tava vivendo o meu conto de fadas, eu tava lá no teatro e eu me dedicava muito àquilo, muito mesmo. E aí, a partir do momento que eu tive essa quebra, né, acho que eu rasguei aquela cortina que a gente tem quando a gente mora no interior, vive uma vida, né, que é limitado ali no teatro da cidade, enfim. Por mais que eu tivesse professores excelentes que trouxessem uma visão de mundo muito interessante pra gente, teve essa quebra. E aí, nesse momento, eu fiz uma pequena viagem, assim, com os amigos pra uma serra que tinha perto da minha casa. E fui eu, né, meu namorado, alguns amigos, enfim. E eu que escolhi essa pousada por um site. Eu escolhi no Google. Peguei, tipo, o mais barato que tinha, porque a gente não tinha dinheiro. E reservei pra todo mundo e a gente foi. Quando a gente chegou lá, a pousada era muito mais bonita do que tava na internet. E aí, beleza, a gente, nossa, que lindo, não sei o que lá, sabe? Aquela empolgação. Aí a gente dormiu um dia. No dia seguinte, o meu namorado falou assim pra mim, Bruna... Por que você não fala pra moça da pousada que você vai fazer um Instagram dela? Você pode fazer umas fotos, eu te ajudo. Eu posso fazer um site pra ela bem feito, né? Porque o site dela era muito ruim, enfim. Aí eu falei assim, eu? Porque, assim, a gente tá olhando a sua história hoje, mas na hora que ele falou, não passava fazia o menor sentido, exatamente. Aí eu? Aí ele, sim, você podia oferecer, enfim. Porque, assim, eu não tinha essa coisa com digital... Mas eu ajudava a minha mãe de vez em quando. Ela já tinha um perfil no Instagram que ela falava sobre empreendedorismo, enfim, que minha mãe sempre empreendeu, sempre foi vendedora. E eu ajudava ela. Então eu fazia uma coisa no Canva, assim, bem despretensiosa, entendeu? E aí ele falou, não, você tem um olhar bom pra fotografia. Realmente, eu tirava boas fotos, enfim, eu gostava muito de vídeo e tal. E aí ele falou, você faz umas fotos, faz uns vídeos com seu telefone mesmo. E a gente vende esse serviço pra ela. Aí eu falei assim, nossa, tá. Porque eu pensei, eu quero ganhar dinheiro, né? Era isso que eu queria. Pensei, bom, o não eu já tenho, né? Até hoje, a minha mãe morre de rir dessa história, porque ela conheceu a dona da pousada. E era uma pessoa extremamente fechada, tímida. E minha mãe falou assim, eu não sei como você convenceu essa moça a fechar um contrato com você, uma pessoa que ela nunca viu na vida. E ela é super fechada, sabe? Ela não tava nesse dia. Minha mãe mas não ela tava. Depois descobriu. Depois eu contei, cheguei em casa, contei, né? E aí eu fui lá no café da manhã da pousada, ela tava lá, e fui eu e meu namorado, a gente falou.
que a gente trabalha com marketing e tal. Ele realmente trabalhava com marketing, né? Aí eu mostrei o Instagram da minha mãe, que eu fazia algumas coisas e tal. Aí ela, tá bom, tudo bem. E aí a gente fechou, acho que a gente fechou, sei lá, tipo, R$ 500 o site e R$ 300 o serviço do Instagram. Mas isso foi em 2019. R$ 300 em 2019 eram uns R$ 600 hoje, pelo menos, né? Tá, certo. Então, assim, foi ruim, mas não foi tão ruim. E aí eu fiz todas as fotos, enfim, voltei pra casa e pensei assim. Aí eu pensei, tudo que eu faço com muita dedicação. Então, se eu me comprometi a fazer, eu falei, não, eu vou fazer muito bem feito. E foi tão bem feito que, assim, ela virou o meu case, porque era no nível dela mandar mensagem assim pra mim, Bruna, não posta nada essa semana, que eu não tenho mais onde enfiar tanta gente. Então, começou a lotar muito a pousada, o Instagram ficou muito bonito, ela ganhou muito seguidor orgânico, sem precisar investir em tráfego, a gente ganhou seguidor orgânico pra ela. O site ficou muito bonito, ficou tudo muito bem feito, sabe? Legal. E eu usava ela de case pra poder vender o meu serviço. Aí eu já comecei a vender mais caro. Então, na verdade, desde o meu primeiro trabalho, eu já fui story maker. Porque eu fiz vídeos da pousada inteira, eu fiz foto da pousada inteira, só que eu não sabia o que era isso. Essa é a realidade. E aí, quando eu voltei pra casa, eu pensei, beleza, vou pegar trabalhos de outros lugares. Aí eu conheci o dono de uma agência em São Paulo, que é um parceiro de trabalho meu até hoje. Ele me passou muitos trabalhos. E nessa época eu só criava o conteúdo. Até que pelo meu próprio Instagram, por isso que eu falo que é muito importante você fazer o seu próprio marketing, mesmo que você seja um profissional de bastidor. Você não pode depender só de indicação, enfim, né? Que é um erro que as pessoas cometem muito. E pelo meu próprio Instagram, uma grande infoprodutora me achou. E aí ela me mandou uma mensagem, eu fiz uma proposta pra ela, ousada. Ela não aceitou. Isso eu tinha 19 anos. Ela não aceitou, passou 2 meses, ela me chamou de novo e aceitou a proposta que eu tinha feito pra ela. Aí, quando eu comecei a trabalhar pra ela, aquilo ali pra mim foi uma escola, assim. Então, eu comecei a trabalhar pra ela, eu viajei a trabalho com ela, eu cobri o maior evento de empreendedorismo feminino do Brasil, na época que voltaram os eventos. Esse evento foi uma explosão, assim, tinham mais de 3 mil mulheres. E quando eu caí nesse evento com mais de 3 mil mulheres, eu era a story maker do evento. Então, assim, eu nunca tinha feito isso na vida. Eu nunca tinha feito a cobertura de um evento na vida. E eu digo, por isso que eu falo que eu não sou a mentora do palco, porque eu aprendi na prática. Então, ninguém me falou o que eu tinha que fazer. Todo mundo falou, o escopo do evento é esse, se vira. E aí, eu montei um cronograma, eu pensei como é que eu ia fazer, eu criei uma identidade visual pros stories, eu criei narrativa, eu comecei a fazer o story daquele jeito, né, que a gente chama de documental. Então, eu documentava tudo que estava acontecendo durante o evento, gravava bastidor, tinha ideias diferentes de conteúdo, foi assim que começou. Dali, isso foi 2021. Dali, Eu ia fazer isso. 2021 era que aconteceu isso. foi logo depois da pandemia. Tá, você me falou aqui que você tem... que algumas pessoas têm alguns erros. A gente vai falar das partes boas, mas algumas pessoas que querem seguir esse caminho de social media e de story maker e que por alguma razão não caíram nesse mesmo pousada que você e também não tinha o namorado que tinha e não caiu nesse cenário, mas hoje estão lá querendo fazer, mas por alguma razão não estão conseguindo. Então vamos dividir em 2 casos. O caso da pessoa que está lá, que ainda não fez nada e quer, e o outro que tá fazendo, mas tá cobrando barato. Beleza? Tá. Quais são os erros que essas pessoas têm pra conseguir chegar num nível de 5 mil, 10 mil por mês? Tá. Eu brinco com os meus alunos que eu sou o terror da CLT. Porque eu acho que todo empregador deve estar me caçando por aí. Porque o que eu já tirei de aluno do CLT não tem, assim, base, sabe? Boa. Então eu digo que eu vou ser caçada pelos empresários. Mas enfim. Isso é culpa dos pais, eu acho. Porque o meu pai é empreendedor. A minha família inteira é empreendedora. Então Tá eu vendo? faço isso com as pessoas também. Ela fala, mas por que você tá ganhando isso no seu emprego e tal? Você é muito boa nisso. Para de fazer essas coisas. Eu faço isso. Então eu acho que tem a ver com o pai, que você falou que você são empreendedores também. Sim. Mas vamos lá. Aí você é o terror do Sou o empreendedor. terror do CLT. Enfim, mas assim, o que eu vejo como erro da pessoa que tá começando, né? Começar algo é muito difícil. Não na verdade, eu acho que começar é o mais fácil. Difícil é você se manter. Tá. Então, né, eu tenho muitos alunos que vieram desse momento de... Quando você tá ali no seu trabalho CLT, que você tem uma segurança, primeiro, você tem que se preparar para uma transição de carreira. É isso que vai acontecer na sua vida. Então, tem que se preparar financeiramente, psicologicamente. Eu acho que muita gente não tem a mentalidade do que é empreender de verdade. Porque é muito bonito esse cenário. Hoje minha empresa fatura muito mais do que 10 mil reais. Enfim, eu já realizei vários sonhos, várias metas que eu tinha. Mas até isso acontecer,
eu tive que ter a mentalidade de que eu não tinha uma carteira assinada, eu não tinha um salário que ia cair todo mês na minha conta. E não tinha o chefe falando o que você tinha que fazer. Exatamente. Eu tenho que fazer por conta própria, eu tenho que ter autorresponsabilidade. Então eu vejo que muita gente hoje não tem essa autorresponsabilidade para empreender. E aí é melhor ficar no CLT mesmo. Certo. Entendeu? Beleza. Então, a visão que eu tenho é que começar, para uma pessoa que tá nesse cenário do CLT, um erro que as pessoas cometem é: eu vou comprar esse curso para começar, agora eu vou comprar esse. E não conclui nada. Entendeu? Tá. Então, muito mais importante do que começar é você concluir e se preparar. Se prepare para uma transição de carreira. Eu tenho muitos alunos que fizeram transição de carreira e se prepararam financeiramente e psicologicamente, igual eu tô dizendo, sabe? Porque isso é muito importante, porque senão você vai desistir. Não tem, sabe, pra onde correr. A pessoa acaba desistindo porque ela não vai ter essa resiliência de entender que é um processo. Então, tem pessoas que saem do CLT em 1 ano, tem gente que sai em 5 meses, tem gente que sai em 2 anos. Cada um tem o seu tempo. Beleza. Mas o importante é você se preparar pra isso, se é realmente algo que você quer. Então, o social media, story maker, enfim, quando ele sai do CLT, então um dos erros que eu vejo é isso, é não ter essa cabeça de eu vou trabalhar mais do que a média. Por quê? Você trabalha, sei lá, você entra no trabalho 8, você sai 7. Qual é o horário que você tem pra estudar? É de noite? Qual é o horário que você tem pra atender um cliente? É final de semana? Então, você não tem o tempo igual todo mundo tem. E aí, você vai ter que ter essa cabeça de que durante um tempo você vai trabalhar o dobro do que você trabalharia. Entendeu? Numa situação normal. Então, isso vai acontecer. Então, ter a resiliência disso, de que você vai ter que botar pra quebrar com as ferramentas que você tem. E funciona, tá? Já vi muita gente fazendo isso dar certo. Só que é um processo. Tá. Não é pra qualquer um. Então, eu acho que isso é um erro que as pessoas cometem. Elas acham que só porque elas compraram um curso, alguma coisa, magicamente a vida dela vai se transformar. Não adianta nada, entendeu? Ela tem que aplicar aquilo dali. Agora pro social media, igual você perguntou, né? Que já está na área e não... Inclusive, a pessoa tem que assistir o curso. Porque tem gente que só compra o curso. Acha que vai E nem vir assistiu. download automático enquanto ela dorme. Nem assistiu. Porque assim, né? Igual o livro. Comprou o livro, é bom que você leia o livro, né? E depois aplique. Exato. O curso é igual também. Você compra o curso, ele não faz download, você tem que assistir. E também não adianta que você tem que pôr em ação. Exatamente. O que mais que tem de erros? E aí, pro social media que já tá lá... E uma coisa muito interessante pra dizer também pra quem quer começar na área de story maker é que uma objeção que eu escuto muito é assim: mas eu não entendo nada de marketing. Só que pro story maker a gente tem uma barreira de entrada menor, porque você pode começar pelos eventos sociais. Então você pode fazer um 15 anos, você pode fazer um casamento, você pode fazer um evento beneficente, você pode cobrir uma corrida de rua, sabe? Então, não necessariamente tem muitos alunos meus que começam pela mídia da igreja, por exemplo. Vão testando as habilidades lá, até que se sentem prontos pra poder, de fato, pegar um cliente pagante, né? E abrir mais a área. Então, vou pro marketing, vou pra outras áreas. Então, tem uma barreira de entrada pequena. Essa é a realidade. Porque você pode testar isso, você pode usar de portfólio um primo seu que casou, uma amiga sua que engravidou, alguém que vai fazer um chá revelação, um chá de bebê, enfim. Eu fiz muito isso, inclusive, pra fazer de portfólio pros meus alunos, né, pra ajudar eles. Eu peguei várias pessoas da minha família que fizeram festa, enfim, eu faço vídeos e mostro pra eles. Pô, dá pra fazer assim, nesse ângulo, de tal maneira, enfim. Então, é uma barreira de entrada pequena. Agora, pro social media que já tá na área e não consegue faturar mais. Isso daí é tema polêmico dentro da minha área, mas enfim. Por que eu vejo que muita gente não consegue faturar mais? A primeira coisa é que a pessoa ela quer crescer sozinha. E não vai dar. Esse é o primeiro ponto. Então, é claro que, inicialmente, às vezes, no máximo, você vai conseguir contratar um designer. Mas quanto mais você aumenta o seu ticket, mais equipe você tem, né? Então, eu não sou a favor de sacrifica tudo e lota a sua folha de pagamento. Não, você tem que ter margem, você tem que ter lucro, tudo isso, até que você possa, de fato, contratar. Então, eu tenho muito essa visão, né? Porque hoje no mercado é muito isso. Contrata. Não, contrata que o problema tá resolvido. Tá bom, mas aí se não sobrou dinheiro pra mim no final do mês, como é que eu vou contratar, né? Então, primeiro, sim, você vai trabalhar muitas vezes sozinho, vai ter que dominar as áreas. Eu acho que uma coisa também que eu fiz muito cedo, eu domino todas as áreas do meu negócio. Então, se um cliente chega... Eu não faço tráfego, mas eu entendo. Se um cliente chegar pra mim pra falar sobre campanha, eu vou saber falar pra ele. Se um cliente chegar pra mim pra poder falar sobre uma estratégia sei lá, o funil que leva pro WhatsApp, eu vou saber conversar isso com ele. Entendeu? Então, dominar as áreas é muito importante, porque é muito ruim quando um cliente chega
pra falar um assunto mais aprofundado, você fala, eu não faço isso, eu não sei sobre isso. Ele não vai ver valor no seu trabalho, entendeu? Tá. Então, Então hoje você faz essa frente de vendas com os teus clientes, é você que faz a venda, você que atende, exato. Tem um Atende suporte que atende junto comigo, mas uma reunião eu que vou. você que vai. Aham. Tá, e na entrega aí você pode Isso. Aí trazer eu alguém do teu tenho- time. Eu tenho social medias, tenho os story makers, tenho editor de vídeo, designer, enfim, tudo isso. Tá, então numa indicação sua é você continuar você vendendo. O Sim. empreendedor vender, você que Sim. atende o lado comercial Exato. e a entrega, você delegar a entrega. Exato. A parte comercial eu não abro mão de fazer, Uhum, até porque eu sei aquilo que eu posso vender. tá. E eu sei o que eu vou cumprir de resultado para aquele cliente, o que eu entendo a expectativa dele, eu precifico com base também dentro do que eu posso entregar e dentro do que ele precisa, entendeu? Então isso faz muita diferença no comercial. Então não é uma parte que eu delego hoje. Tá. Uma pergunta que tem relação a isso de saber todas as frentes, como que você decide e define que isso não faz parte do teu trabalho? Porque também tem o lado oposto. Uhum. Isso aqui eu faço, isso aqui eu sei, isso aqui senta comigo. Tráfego, tá bom. Chega uma hora que você tá fazendo 77 milhões de coisas e talvez Sim. não recebendo o que você poderia receber se estivesse fazendo o seu feijão com arroz com outros clientes. Sim. Como que você enxerga isso com relação a... Tá, eu entendi que eu sou a pessoa que vai resolver, mas também, peraí, onde é meu quadrado, onde é o seu? Tem alguma coisa que Exato. você vê com relação a isso? Nossa, essa pergunta é muito boa. Porque, assim, tudo, na minha visão, tudo depende do seu posicionamento e do que você quer abraçar ou não. Tá. Eu tenho colegas de mercado maravilhosos que fazem um trabalho incrível. E algumas têm dentro da agência delas, por exemplo, um serviço focado só em aumentar a lucratividade do cliente. Então, implementa funil de venda, implementa estratégia de venda. Pode ser um serviço. Tá. Mas se você se sente seguro de oferecer isso, entendeu? Agora, se você não se sente seguro de oferecer isso, é o seguinte, olha, eu entrego a estratégia de conteúdo baseado naquilo que você vai me dizer que é o seu objetivo. Então você vira pra mim e fala assim, Bruna, o meu objetivo é fazer um lançamento daqui a 2 meses do meu infoproduto e eu quero crescer a audiência, eu quero gerar desejo. Ok, eu vou trabalhar com base nesse objetivo. Agora, se a conversão vai ser pelo WhatsApp, se a conversão vai ser numa live, isso não é problema meu. Meu problema é criar o conteúdo. Entendeu? Entregar o design, fazer a gravação com você, fazer edição de vídeo, publicar, analisar métrica. Isso é função minha. Agora, eu posso agregar outros serviços. Então, por exemplo, dentro da minha agência, eu tenho muitos clientes que fazem evento. Então, hoje mesmo, eu estava desenhando o evento junto com a cliente. Uhum. Né? É uma coisa que agrega no meu trabalho, né? E agrega, obviamente, no financeiro da empresa, enfim. Porque são habilidades que eu tenho e que pra mim é muito natural. Agora, se Isso não... é um serviço extra? Tá sendo cobrado à parte. Tá. Então, são habilidades muito naturais pra mim. Agora, por exemplo, vamos supor que eu não soubesse nada sobre evento. Não sei construção de evento, nunca fiz evento, não sei como fazer um pitch. Por que eu vou vender isso? Não tem sentido, entendeu? E nem tem por que eu ficar tanto tempo estudando uma coisa que às vezes um cliente só vai precisar. Nem é a minha área, vamos dizer assim, não tem muito, o meu cliente, a minha persona não tem muito esse interesse, então não vai fazer sentido. Então é essa visão que eu tenho. Você pode sim agregar funções, desde que aquilo seja rentável para sua empresa, não que seja aquele cabide de tarefas, né, que é péssimo. Cabide de tarefas. Porque é bem interessante esse nome, mas o seu mundo, que é de gravação, edição, demanda uma coisa que é importante, que é o tempo. Sim. Né? É isso que E tempo a gente não escala, né? E não escala. Então, por isso que eu te perguntei com relação a isso, para o que você ensina para os teus alunos. Falando até no que você ensina para os seus alunos, eu gostaria que você me desse uma aula agora, para que quem estiver assistindo ali, imagina que... Eu vou deixar você escolher, tá? Se você quer fazer... comenta aí embaixo também. Se você vai me ensinar... Eu trabalhar como social media ou story maker, começando ou já trabalho e eu quero faturar mais. Então tem alguns cenários aqui, tá? Vamos pensar o que é mais legal pra galera. Pela sua galera, vamos tentar trazer o maior número de pessoas.
a galera tá buscando mais ser story maker ou social media? Olha, nesse momento, nossa, é muito dividido ainda. Muito dividido? Mas muita gente chega que já tem um público assim gigante de pessoas que são social media e querem agregar o story maker. Então, Bruno, eu já tô na área de social media, enfim, mas eu percebo que o story maker é uma questão do mercado, eu quero agregar isso. Então, também tem bastante essa parcela, sabe? Tá, então vamos pegar esse caso aqui. Tá. Me ensine, eu tenho já a minha operação como social media Uhum. e eu quero aplicar, quero trazer Tá. Story Maker pro meu arsenal aqui de serviços que eu posso oferecer, porque pelo que eu entendi é uma demanda do mercado. Sim. Então essas pessoas estão entendendo que tem uma demanda e elas querem pegar essa onda aí. Basicamente sim. é isso. Uhum. Então imagine que eu sou essa pessoa, eu gostaria que você me ensinasse pensando que quem tá ouvindo é a pessoa lá que tá nesse caminho, tá? Tá. Bom. Por onde que eu começo para fazer para trazer isso? Primeira coisa, você vai mapear os clientes que você já tem e que são potenciais clientes para também você oferecer o serviço de Story Maker. Então, vamos supor que você tem na sua agência um médico, um otorrino, você tem um outro médico que é um pediatra, você tem um outro... Enfim, você tem, sei lá, 4 médicos na sua agência e mais 2 clientes que não sejam da área médica, tá? Um mercado e uma cafeteria. Vou colocar assim. Uhum. A primeira coisa que você vai fazer é identificar dentro desses clientes quais deles mais precisam desse serviço. E aí você vai oferecer para o cliente que você já tem, que é onde você vai validar esse produto. Como que eu descubro que ele precisa disso? Beleza, perfeito. Como que você vai entender se ele... Na verdade, antes de entender se ele precisa, você vai entender se ele é o melhor cliente para você começar a validar esse método. E como que você faz isso? Você vai validar isso com aquele cliente que ele já até grava um vídeo ou outro. Ele já tem um pouco mais de facilidade em gravar, em entender o que é uma boa copy, né? Em se posicionar na frente da câmera. Aquele cliente que, por exemplo, você manda um roteiro pra ele, ele grava no telefone dele e só te manda pra editar. Então, esse é um cliente interessante pra você poder validar com ele. É pegar esse cara aí, Pega é o melhor esse caminho. primeiro cliente, exatamente. Tá. Então, é aquele cliente que, ele tem um consultório bonito, uma cafeteria bonita, ele tem um espaço bonito pra você usar de portfólio. Certo. Entendeu? Uhum. Então, esse é o primeiro cliente que você vai validar. Porque senão você tem que ficar trabalhando a vida dele pra ele ficar bom na frente da câmera. Exato. E aí você vai perder muito tempo. Isso você pode fazer depois. Eu faço isso com os clientes que não têm desenvoltura, que têm dificuldade. Mas isso você faz depois que você tá mais avançado, entendeu? Tá bom. No início é melhor você pegar alguém que já tem uma certa facilidade. Legal. Então você vai chegar pra esse cliente e vai falar: fulano, olha só. Eu estou agregando na empresa o serviço de Story Maker. Então agora, ao invés de eu te mandar os roteiros pra você gravar, eu vou até você gravar os roteiros. Então essa primeira entrega, a gente vai fazer o seguinte: você só vai pagar o meu custo. Que seja de deslocamento, alguma coisa nesse sentido, ou um custo base que você coloque ali, tá? E eu não vou te cobrar nada por isso. A gente vai fazer um teste, a gente vai gravar 5 vídeos, coloca uma quantidade pequena. Eu vou fazer os roteiros, enfim. Vou até você, grava os vídeos, vou editar os vídeos, você vai fazer a aprovação. Depois a gente vai publicar e eu vou usar esse material também como portfólio. Pronto, é assim que você vai começar. Entendeu? E aí, esse material que você tem como portfólio, você começa a oferecer para os outros clientes. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz esse serviço com uma médica, né? Uma cliente minha. Aí, a outra, que era muito tímida, falou assim: Bruna, mas eu não sei se isso vai funcionar comigo. Mandei o vídeo da outra médica. Falei: olha só, como é que fica? Aí ela: tá, acho que eu consigo. Porque ela visualizou como foi feito. Certo. Entendeu? E aí, fechou. E assim foi. Então, eu tenho médicas hoje que eram pessoas que nem tiravam foto. Hoje, elas gravam até vídeo. Tá entendendo? Entendi. Mas eu fui fazendo Mas você foi onde era o caminho mais fácil pra mostrar um repertório pra uma outra pessoa de que era possível, afinal, a amiga dela médica também fez. Exatamente. Interessante. Boa. Então eu já aprendi agora como que eu consigo trazer Story Maker pro meu mundo. Então, Story Maker, então vamos fazer uma pergunta aqui, que eu joguei aqui na mesa, mas eu quero fazer uma pergunta. Qual que é a diferença de Story Maker e de social media? Eu acho que eu sei, mas eu tenho certeza que você pode explicar melhor e talvez algumas pessoas fiquem em dúvida com relação a isso. Legal. O social media, ele também pode ser Story Maker, né? E o Story Maker também pode ser social media. Então, é uma coisa que se mistura. Tá. Mas, se a pessoa quiser ser só Story Maker, ela só é responsável pela roteirização e gravação de vídeos. Entendeu? Então, ela não é responsável por pensar, por exemplo, que dia você vai postar esse conteúdo.
ela não é responsabilidade dela. Ela vai te entregar o material, você posta a hora que você quiser. Tá bom. A não ser que ela seja contratada pra fazer story em tempo real. Aí ela vai postar lá os stories em tempo real, durante um evento, alguma coisa assim. Mas a responsabilidade dela, né, quando o story maker vai pra um evento, ele pode ser contratado, por exemplo, postou os stories em tempo real e ele tem uma entrega final de um vídeo. Aí eu vou te entregar esse vídeo final, vou te entregar material bruto, você vai escolher se você vai postar hoje, amanhã, depois de amanhã, isso não é responsabilidade minha, entendeu? Tá. Agora, o social media, ele tem uma responsabilidade estratégica sobre o conteúdo do cliente. Então, esse conteúdo vai sair no dia tal, no horário tal, em seguida vai vir esse, a estratégia é essa, o funil de conteúdo vai ser assim. Então, isso é a responsabilidade do social media, entendeu? Então, o Story Maker, ele pode pegar trabalhos esporádicos, ele não necessariamente tem um cliente mensal. O social media, normalmente, ele tem um cliente mensal. Entende? Então, pra mim, essa é a principal diferença. Ah, tá bom. E na oportunidade que a gente fala aqui, ainda é legal ser story maker, mesmo que não seja. Social media. Mesmo que não seja um plano mensal. Porque assim, né? Aham. Quando a gente fala de negócio em si, story maker é uma pessoa que vai, fecha um cachê para aquele determinado assunto e assim depois ele tem que vender para outra pessoa. Exatamente. O social media, por outro lado, Tem ele uma previsibilidade. tem uma previsibilidade. Então por isso que é legal juntar as duas coisas. Sim, exatamente. Por isso que eu acredito muito na junção das duas coisas, né? Mas eu também acredito muito no story maker que trabalha na área do marketing. Então, Fala por mais. exemplo, a pessoa que... Porque o mercado do story maker, ele é dividido em duas áreas. Então, a gente tem os eventos sociais, né, que eu chamo. Então, por exemplo, igual eu falei, um 15 anos, uma bodas, um casamento, enfim. Tá. Né? Não necessariamente o profissional pode fazer uma coisa só, ele pode fazer as duas, tá? Aham. E a gente tem o profissional que vai trabalhar com marketing. Então, eu vou fazer os vídeos da sua cafeteria, da sua academia, do seu consultório, entendeu? E Uhum. esse profissional que vai mais pra área do marketing, ele tem mais previsibilidade. Porque, normalmente, se o seu trabalho for bom, eu quero que você venha aqui todo mês. Eu quero que você venha uma vez na semana. Eu quero que você venha de 15 em 15 dias. Uhum. Então, eu tenho duas alunas que elas têm uma sociedade e elas têm uma agência. Elas atendem, por exemplo, pizzaria, elas captam de 15 em 15 dias. Elas atendem um sindicato gigante no Rio de Janeiro, elas vão lá quase toda semana. Então, é algo que tá dentro da rotina delas, entendeu? Sim, porque a pessoa previsibilidade. não casa duas vezes, né? Não vai casar. Quer dizer, Exatamente. se o seu cliente for o Fábio Júnior, talvez você tenha uma certa previsibilidade. Mas na regra, normalmente a pessoa casa uma vez. E aí você tem que ir Exato. atrás de outras pessoas. Isso Ah, aí. Pô, isso é ouro pra quem tá começando, hein? Uhum. Porque o cara vai, faz portfólio de casamento, não sei o quê, mas daqui a pouco ele vai no momento que você falou que é o mais difícil, de se manter. Porque comecei, beleza, fiz meu portfólio, eu fiz. Agora se manter assim, agora o seu mundo é aqui, na selva, você precisa vender. Totalmente, você tem Ah. toda a razão. Então, Pô, isso assim, é ouro demais, Bruna, legal? eu tenho alunas que, só gostam de fazer casamento. Problema nenhum. Tem gente que tem data marcada pra mais de um ano, porque casamento você marca com muita antecedência, Aham. né? Então, até você tem uma previsibilidade ali, porque como as datas são marcadas com muita antecedência, Uhum. né, isso facilita. Só que o que acontece dentro de, por exemplo, um casamento, alguma coisa assim, primeiro, aquela entrega, assim, não é dizendo, gente, é importante, sempre faço esse parêntese, não é dizendo que a captação da sua empresa é menos importante do que um casamento. Mas a responsabilidade de você entregar um casamento é muito grande, Sim. entendeu? Uhum. Então, é um trabalho com pressão. É um trabalho que, com um nível de dificuldade, eu considero um pouco maior no sentido de assim, eu vou casar numa chácara. Lá vou eu. Lá pra chácara que você vai casar, entendeu? E aí, o casamento vai até tarde, eu vou voltar à tarde da noite. Então, você vai casar, sei lá, na igreja, você vai casar no cartório e depois você vai pra festa. Então, tem esse deslocamento. Dá trabalho. Com o tempo, assim, cravadinho, né? Porque Exato. né? Dentro do que você fechou. Aham. Entendeu? Então dá trabalho. Você vai trabalhar muitas vezes no final de semana, enquanto um story maker que atende mais na área do marketing vai trabalhar mais durante a semana. Então são escolhas. São escolhas. E Entendeu? normalmente essas escolhas são do gosto da pessoa ou é Muito do gosto de da agenda? pessoa. Muito do gosto da pessoa e muito do que ela se identifica. Então tem gente que fala assim, nossa, eu amo fazer casamento. Tipo, eu me sinto muito realizado fazendo. Eu falo, então, que bom, porque tem que ter pessoas que amam essa área também, né? Que entregam um trabalho muito bom. Então tem gente que ama fazer essa área. Assim como tem gente que fala, não, eu gosto de evento corporativo.
Não, eu gosto da captação que eu chamo de captação roteirizada, né? Que você vai criar os roteiros, vai aprovar com o cliente, vai fazer um dia de gravação. Então tem gosto pra tudo, assim. Por isso que eu falo que quando você tá começando é legal você experimentar. Faz um casamento, faz um corporativo, faz uma captação roteirizada e vê o que você se identifica mais. Legal. E qual que você gosta mais? Eu assim? gosto muito mais de evento, nossa, corporativo. Evento corporativo. Uhum. Eu também sou desse Muito mais. mundo. Prefiro muito mais. Tá bom. Me conta aqui, Bruna, o que tá vindo pelo seu futuro aqui com relação a... Eu vejo, né? Você foi uma pessoa que estava... Inclusive, a foto aqui, talvez essa foto tenha sido você que tirou ou não, mas nesse evento que aparece aqui, você estava cobrindo. Aham. E assim, eu vejo que você atende muitas pessoas. Uhum. E você tem uma visão de negócio. Aqui, essa foto aqui. Sim. Foi nesse evento aqui. Aqui, o Meu Gustavão. marido. Top. Boa. E eu vejo que você tem uma visão de negócio e está crescendo além de estar cobrindo eventos, cobrindo os lugares, estarem lá fisicamente. Você está criando um negócio, alguma coisa muito maior. Sim. Que talvez fosse a Bruninha lá do começo, que queria uma Nossa. coisa muito maior para a vida dela. Mas o que tá vindo pela frente aí? Como que tá essa tua jornada? Porque eu acho que a última vez que eu te vi foi depois desse evento, mas já faz um bom tempo. Aham. Nossa, assim, o que está por vir, né? Do ano passado pra Se cá... você puder falar também, que às vezes não pode. Não tem nenhum grande segredo, gente. Do ano passado pra cá, a gente implementou alguns eventos aqui em São José também para alunos, né? Então, eu tô fazendo eventos lá na Tipsa, que é um estúdio que tem aqui em São José, pra quem não sabe. E eu levo alunos pra lá e a gente faz um dia inteiro de prática. Então, isso Aliás, a Tipsa, você não conhecia a Tipsa Não, antes de conheci participar do no evento? seu evento, exatamente. Boa! E você tá com eles até hoje, eu vi que você tá Até fazendo evento hoje, lá. até então. hoje, sim. Eles são super parceiros, assim. Top! Um beijo, Tipsa! Então, além de eu gravar lá com os meus clientes, né, enfim, recorrentemente, eu também faço os eventos lá. Então, a gente tem feito eventos, assim, a cada 2 meses. Vem gente de tudo quanto é lugar. Já veio aluna de Salvador pro evento. Mesmo? Juro. Salvador, do Rio, do interior do Rio, de tudo quanto é lugar. Pô, que massa. Então, a gente faz um dia inteiro de prática lá, né? Acontece de 2 em 2 meses. E eu já fiz eventos grandes, né? Já cheguei a fazer evento pra mais de 100 pessoas de social media. E eu gosto desse Evento formato. seu, né? Aham. Sim. Eu gosto. Eu tinha uma parceria com outras 2 pessoas nesse evento, enfim. Mas, assim, foi muito legal. Enfim, a gente teve sucesso no evento. Eu gosto desse formato. Mas eu tenho gostado muito mais de fazer esse evento mais intimista. Porque eu conheço a pessoa de verdade. Ela tá ali comigo. A gente pratica, né? Porque os eventos de marketing, infelizmente, ficaram com esse estigma, né? Que não é o que você faz no seu, inclusive, que eu sei que você bota o povo pra colocar a mão na massa. Mas ficou com essa questão de, eu vou lá, assisto um monte de palestra, volto pra casa motivado e no dia seguinte eu esqueci tudo. Aham. Entendeu? Então eu não queria que fosse isso, eu queria que fosse prática. Legal. E aí, por isso que eu fiz um formato totalmente diferente, né? Então, tenho feito isso a cada 2 meses. Tem também a abertura das minhas turmas que vão continuar, né? Dos meus treinamentos, enfim. E pra minha empresa de social media, a gente tá num momento realmente de expansão. Então, de contratação de equipe. No último mês, eu contratei, acho que 3 pessoas. E assim, a gente tem, né? Feito essa expansão de equipe, né? Atendido cada vez mais o Storymaker. Ficou realmente... assim, eu digo hoje que pelo menos de 30% a 40% do faturamento da empresa vem só de Storymaker, né? Então, para um negócio que já estava consolidado como social media, a gente pegar quase metade do faturamento da empresa entrando com um novo serviço, é uma representatividade. A galera tá precisando mesmo, tá atrás disso. Exatamente, é uma representatividade muito grande dentro do faturamento. E pra galera que tá assistindo, quando a gente fala de oportunidade, quem que são as pessoas que contratam o serviço de Storymaker? Quem é o cliente? Aham. Nossa, essa pergunta é muito boa. Porque eu sempre falo assim, gente, não prospecta o cliente que não pode te pagar. E não é assim, esse cliente tem cara de que pode me pagar. Não é isso, né? A gente não tem como julgar a pessoa pela cara dela. Uhum. Mas assim, quando você vai lá prospectar, por exemplo, eu sou Storymaker, eu sou social media, enfim, vou prospectar uma manicure que tem um salão pequenininho, ela é MEI, por exemplo. Um MEI fatura em média R$6.000 por mês, né? Certo.
Como que essa pessoa vai me pagar R$1.000, pelo menos, no meu serviço por mês? Impossível. Então, o cliente que vai te contratar e pagar bem é aquele cliente que já tem um negócio mais consolidado, com um faturamento maior, com um negócio maior, ele já tem outros colaboradores. Esse cliente vale a pena você prospectar. Esse cliente vale a pena você investir em networking com ele, enfim. Esse é o cliente que contrata. Então, o cliente que contrata é aquele que ele já tem uma visão muito maior do negócio dele. Maturidade. Exatamente, uma maturidade. Ele sabe que o marketing é uma área. Ele não vê o marketing como um extra. Eu tenho que estar na rede social. Não. Ele vê o marketing como algo importante no negócio dele. Então, os meus clientes que me procuram, aqueles que já chegam com a cabeça de que não, eu vou pagar bem nesse contrato, eu sei que vale a pena, é o cliente que ele, assim, o marketing pra ele é fundamental. Ele não vê como, é um perfilzinho no Instagram. Não. Ele tá com uma cabeça muito além disso. Então, esse é o melhor cliente. E como que encontra esse cliente? Você diz de prospecção. Eu digo de prospecção. Primeiro de encontrar, né? Aham. Bom, existem muitas formas da gente prospectar, né? Eu digo que, assim, não adianta nada você prospectar um Parece cliente. que eu tô querendo entrar no Story Maker, né? Não, mas eu tô perguntando mas porque são eu tenho que fazer ótimas, download da sua claro, cabeça pra galera, Sim, totalmente. São ótimas as perguntas. Mas a primeira coisa, assim, que eu vejo é que muita gente quer... eu quero prospectar o cliente, enfim. Mas não tá pronto ainda pra fazer uma prospecção. Então, o que é estar pronto pra fazer uma prospecção? Você ter, pelo menos, o básico pra apresentar pra aquele cliente. Então, você tem uma boa apresentação comercial. Você não vai mandar um orçamento no WhatsApp, por exemplo. Tipo, uma mensagem. Meu serviço é esse, o preço é tanto, sabe? Você não vai fechar um cliente de R$2.000 assim. Entendeu? Então, pelo menos, você já tem uma boa estrutura. Então, tem uma boa apresentação, sei quebrar uma objeção, consigo entrar numa sessão estratégica com esse cliente, ok. Agora, vou prospectar. Um bom perfil também. Isso é um erro que o Storymaker, o Social Media comete muito, faz muito do cliente, não faz o próprio. Então, esquece que o perfil existe, enfim. Eu entro no seu perfil, quero ver seu trabalho. Eu quero ver o que você faz. E aí eu entro lá, tenho uma foto e acabou. Tá, então vamos parar nesse aqui, dar uma pausa nesse aqui. Quando a gente fala de Instagram do Storymaker, o que ele poderia postar lá? Ele posta o que ele já fez de outras pessoas? Ele faz um específico com a cara dele? O que é um portfólio interessante? Porque, de verdade, hoje as pessoas vão atrás. Pô, se tá te contratando para você construir uma coisa, pessoal, que prédios que você já fez, né? Eu tô te contratando pra fazer X, comida pro meu aniversário, em um bolo. Me dá e posso degustar o seu bolo, né? Então as pessoas vão atrás. No caso do Storymaker do Social Media, é um jeito fácil de... Pô, se você vai me entregar um negócio que eu consigo olhar na tela do meu celular aqui, o que você já tem, por favor, me faça claro que você é bom. Gerar desejo, né? Desejo. E o que ele deveria, ele ou ela, ter num portfólio do Instagram? Perfeito. Além do resultado do seu trabalho, então, o vídeo que você fez, o trabalho que você fez, o feedback do seu cliente, que isso é o básico, né, que tem que ter. É muito importante, eu sempre digo isso. Tem muitos profissionais no mercado, por que eu vou contratar você? Qual é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial? Com uma pergunta dessa. Polêmico, né? Essa semana foi polêmica essa pergunta. Boa. Mas por que eu vou contratar você e não vou contratar fulano que, sei lá, às vezes me cobrou até mais barato? Entendeu? Então, eu quero ver desse profissional a visão dele. Como que ele estrutura uma entrega? Como que ele faz um briefing? Como que ele se prepara para um evento? O que ele leva, né? Eu tenho um vídeo meu que deu uma viralizada que eu falo assim... tudo que eu... Como é que eu falo? No início... Enfim, o vídeo, resumidamente, eu mostro um dia inteiro com o meu cliente. Então, como é um dia comigo num trabalho que eu cobrei R$1.000 a diária? Então, eu mostro o equipamento que eu usei. Eu mostro como que eu faço a captação. Eu mostro qual foi o lugar que eu tava, o tipo de cliente, qual configuração do meu telefone. Esse vídeo não só atingiu o meu público de alunos, como vieram um monte de clientes orçar comigo. E nem era o meu alvo. Mas por quê? Eu mostrei o como. Eu não mostrei só o resultado. Entendeu? Mesma coisa, tem um outro vídeo que eu explico como é uma captação roteirizada. Então, a cliente fala assim, nossa, a gente gravou quase 20 vídeos em algumas horas. E aí eu falo, a gente conseguiu gravar 20 vídeos em
em poucas horas, porque a gente faz a captação roteirizada e a gente usa um método que eu tenho, que é o método frase a frase. Então, ao invés do meu cliente ter que decorar um roteiro gigantesco, eu vou falando as frases e ele vai repetindo. Uhum. E aí, um monte de cliente viu esse vídeo. Teve uma cliente que falou assim, eu moro em Brasília, eu saio de Brasília pra gravar com você. Eu já tenho cliente que veio de São Paulo, do Rio, de tudo quanto é lugar gravar comigo. É mesmo? Top, Por Bruna. conta disso. Que Então, legal. porque eu não mostrei só o resultado, eu mostrei como eu faço. Os bastidores. Exatamente. Mais ou menos isso. Então, muitas vezes o cliente, ele não vai te contratar só pelo resultado final. Isso é importante, claro. Mas ele vai te contratar pela tua conduta. Isso já dá pra ver no seu perfil. Então, assim, eu não vou contratar uma pessoa que vai chegar no meu evento. Eu sempre falo isso, né? Muito da imagem pessoal também. Eu vou fazer um evento corporativo. Aí eu vou contratar uma pessoa que eu chego lá no perfil dela, tá cobrindo um evento de cropped e, sei lá, saia jeans. Não vou. Entendeu? Então, o cliente, ele também tá... O bom cliente, ele tá avaliando tudo isso. Então, isso são publicações que você precisa ter no seu perfil. Então, uma foto sua num evento, o que você leva, como você faz, como é o seu briefing, como você faz a reunião com o cliente, como é o passo a passo do seu serviço. Isso é fundamental. E isso você coloca no teu treinamento, tem Sim. esse passo a passo pra pessoa Aham, seguir. eu puxo a orelha lá. Puxa a Eu orelha. faço os alunos abrirem o perfil, eu vejo perfil por perfil. Ah, é? Juro. Boa, isso é Tem muito vezes bom. que eu tenho na aula, tipo, eu tô fazendo uma aula viva, às vezes com meus alunos, tem mais de 30 alunos. Eu olho o perfil de cada um. Top, isso é bom. É ter esse retorno, né? Porque às vezes o cara vê e depois vê num outro perfil, aí ele quer mudar o dele e também fica no looping eterno. Exatamente. E ele precisa de um amém seu, né? Falando assim, pode fazer assim, Tá certo. pode seguir. Ele falar, top, agora eu vou pra cima desses clientes. Tá, mas a gente tava no ponto aqui de como a gente encontra. Aí paramos no portfólio, porque portfólio é um ponto Aham. importante, mas como mais, o que a gente, não o que a gente faz, mas onde a gente encontra. Nossa, isso é um ótimo apresentador, gente. Ele voltou. Eu já tinha esquecido. Boa, Você voltou lá do que a gente tava falando. Muito bom. top. Aí, como a gente prospecta, né? Como não? Onde a gente encontra. Porque na prospecção, primeiro a gente tem que saber quem que a gente vende, Uhum. quem que vai comprar nosso, e depois a gente vai realmente falar com a pessoa. Entre esse caminho tem muitas coisas. Roteiro de pitch, de conversa de oferta e tal. Exato. Mas primeira parte se eu for na rua agora, posso sair de um jeito, ir lá na rua, bato nos lugares e falo assim, olha, aqui tá meu perfil aqui, eu quero que você, eu quero trazer isso pra você, você topa? Vou lá no consultório e tal. Isso é um jeito, quase uma prospecção porta a porta. Sim. Mas deve ter um outro jeito de como você encontra pra você ser mais, ter mais eficiência nas suas buscas de tipos de clientes, Sim, sim. certo? Como que você encontra? Tem algumas formas, né? Vou falar só de marketing, eu acho, né? Porque se Tá. a gente for procurar também de social, que é casamento e tal, aí mudou o jogo, né? Vou falar de marketing de uma forma geral. Bom, se você quer fazer, por exemplo, quero fazer eventos como Story Maker, enfim. Se você jogar no Google, próximos eventos na minha cidade, você vai ter uma lista gigante de eventos. Já começa por aí. Tá. Então, se eu jogar assim, eventos até o final do ano em São José dos Campos, vai me gerar uma lista de tudo que vai acontecer. Então, vai dizer que tem evento de marketing, vai dizer que tem evento de, sei lá, psicologia, congresso de não sei o que, de não sei o que lá. Então, já pego essa lista e já vejo quais eventos eu gostaria de trabalhar. Tava falando isso ontem com uma aluna que ela prospectou um cliente, enfim. Aí eu dei esse direcionamento pra ela também já prospectar clientes com mais antecedência. Porque se você vai fazer um evento na minha cidade daqui a 3 meses, esse é o melhor momento pra eu te prospectar. Porque esse 3 é o meses de momento, antecedência pra sim, fechar a equipe. esse é o momento que você já tá fechando o fotógrafo, o filmmaker, você já tá fechando vários serviços e eu É mesmo, sou uma Bruna? forte candidata, entendeu? Porque normalmente os eventos as pessoas fecham da noite pro dia. Mas, Pois é. mas então mais um ouro aqui. Não vai achar que o cara tá fechando as coisas uma semana antes, não. É 3 meses antes pra fechar. Exatamente. Então eu sempre. Claro que tem a pessoa que vai fechar da noite pro dia, Uhum. mas normalmente por que ela fechou da noite pro dia? Porque ela não achou o profissional que ela queria. Uhum. Aí ela fica assim, não, eu vou procurar. Ai, não gostei desse orçamento. Não. Aí ela acaba. Não tem mais tempo pra pensar, vou ter que fechar. Certo. Entendeu? Que é o que Uhum. acontece muito. Uhum. Então, se você se antecipa, você já vai, né? Quebra a objeção da pessoa conversando, enfim, você fecha com mais antecedência. Então, se você for prospectar eventos, eu faria exatamente isso. Eu iria numa lista de próximos eventos próximo a você, né? Que fica mais fácil, deslocamento, enfim, o custo para o cliente fica menor. Uhum. E prospectaria esses clientes. Agora, quero prospectar uma clínica, quero prospectar uma cafeteria, enfim.
Vou abrir primeiramente o perfil dessa clínica, dessa cafeteria, desse cliente. Uma coisa que eu sempre falo eu não sou da política de... eu entrei lá no perfil, o perfil tá muito mal feito, eu falo mal do trabalho de alguém pra poder ganhar pra mim. Eu acho isso, assim, horrível. Horrível. Então, se a pessoa já chega com essa conduta, ela já perdeu na minha visão, entendeu? Então, aí eu sempre... Por isso que assim, isso é muito visual, é difícil de explicar. Tá. Mas eu entro num perfil, eu sei se tem um social media ou não naquele perfil. Certo. Entendeu? Uhum. Então, se tem, por exemplo, tem umas artes bonitinhas, mas é um conteúdo sem estratégia. Você vê que é aquela coisa bem, assim, só pra dizer que tem. Então, normalmente tem um social media, só tá mal feito. Então, eu prefiro não prospectar esse cliente. Entendeu? Eu prefiro ir num cliente que ele tem potencial. Eu vejo o que ele está fazendo, mas ele tá fazendo mal feito. Tá. Entendeu? Então, Uhum. uma pessoa que, você vê que ela grava vídeo com frequência, mas ela mesma edita. Você vê que quase não tem... Por exemplo, ela posta uma vez na semana. Normalmente não tem no social media, porque o social media não vai postar só uma vez na semana. Certo. Entendeu? Um novo negócio que esteja abrindo na sua cidade. Você passou na frente e viu que aquele negócio tá abrindo, entra em contato com aquele cliente. Normalmente ele nem começou o perfil dele ainda. Entende? Então, isso são clientes interessantes de você prospectar. Mas é claro que, na minha visão, a melhor forma, né, além de você fazer a prospecção, que é muito importante sim, é você fazer o seu próprio marketing. Então, você ter conteúdo no teu Instagram, você ter conteúdo no seu TikTok. Tem muito cliente que contrata pelo TikTok, as pessoas acham que não, e estão perdendo uma grande oportunidade de mercado. Eu recebo o tempo todo pedido de cliente pelo TikTok. E olha que eu nem produzo pro cliente, eu produzo pros alunos lá. Mas sempre tem pedido de orçamento pelo TikTok. Então, são canais, assim, que se você se posiciona bem, sempre tem cliente chegando, entendeu? Tá bom. Então, mas você recomenda fazer as duas coisas As duas coisas. juntos, né? A pessoa vai Eu atrás sempre do falo cliente. com os alunos assim, faz uma lista semanal de prospecção. Então, coloca uma meta ali de pelo menos 5 por dia, entendeu? Uhum. No mínimo isso, e entra em contato. Aí, eu gosto muito mais de... Beleza, eu vi aquele perfil no Instagram, eu acho que tem potencial de se tornar meu cliente. Se tem um contato de WhatsApp, vai no WhatsApp. Se tem um contato de e-mail, vai no e-mail, entendeu? Porque prospecção no direct tá todo mundo fazendo. Então, não tem jeito, vai no direct. Mas se você pode ir no e-mail, no WhatsApp, é melhor. Então a gente começou a falar sobre como prospectar agora. Sim. O canal, então, encontrou pelo Instagram. E no caso do evento também é a mesma coisa, né? Também. Vai ter lá um Instagram da pessoa, Isso. provavelmente os dois vão cair num Instagram. Uhum. E aí agora, você olha, se tem WhatsApp primeiro, já vai no WhatsApp. Porque Sim. eu acho muito interessante essa, porque normalmente quando alguém chama alguém no WhatsApp, pro empreendedor, é um cliente, né? Uhum. E aí, então, ele tá de olho no WhatsApp dele sempre, Uhum. pra conseguir ter resposta rápida. Então, Sim. você falando uma prospecção por ali, eu acho bem interessante. Por e-mail também. Então, buscar e-mail e WhatsApp é uma coisa. Uhum. Aí você, que copy, que texto, como que você faz essa prospecção? O que você recomenda pra pessoa? É texto? Por e-mail não tem o que fazer, né? Mas por WhatsApp é áudio, como que é? Aham. Eu sempre, assim, eu passo uma estrutura para os alunos, né? Uhum. Aonde você faz realmente uma prospecção mais humanizada. Mas Tá. não aquela coisa assim... eu odeio esse tipo de prospecção, gente. Eu recebo no meu direct o tempo todo. Oi, Bruna, onde você acha que pode melhorar no seu negócio? Eu não tenho tempo de te responder, eu não vou dizer onde eu acho que eu tenho que melhorar no meu negócio. Entendeu? Ou você me chega e fala de cara o que você faz, o que você me agrega, ou eu não tenho tempo pra poder te dizer, te dar a munição, Aham. entende? Pra você me prospectar. Certo. Mas ela não fala nem que ela é social media, nem nada. Não, ela tem que falar. Mas aí Nesse caso, a pessoa que chega pra você, ela não tá nem falando. Não, a pessoa chega assim, o que acontece muito é mentor de negócios, né? Que aparece pra mim. Tá. Então chega assim, oi Bruna, então, como tá a escala do seu negócio? Eu nem te conheço, por que eu vou falar pra você como tá a escala do meu negócio? Certo. Oi Bruna, quantas mentorias em média você vende por mês? Por que eu vou te falar isso? Uhum. Tá entendendo? Você vai chegar, eu já sei que você quer me prospectar. Então seja direto. Bruna, então, eu sou uma pessoa que eu acelero negócios. O meu método é esse, esse, esse. Você pode, sei lá, vender o dobro de mentorias que você vende. Nossa, eu acho isso muito melhor do que você me perguntar quantas mentorias eu tô vendendo por mês. Tá. Entendeu? Beleza. Então eu tenho pavor dessa prospecção. Vou fazer isso quando a Bruna sair. Ô, Bruna, vamos lá pro caso de social media e story maker. Como que você... Faria esse primeiro contato.
Faria, e você faz. Sim, aham. Uhum. Então, entrar em contato com o cliente. Oi, tudo bem? Eu sou fulano, eu sou fulano. Trabalho na área de story making, social media, enfim. Vi seu perfil, vi sobre o seu negócio e quero apresentar o meu serviço pra você. Então, tem duas opções, né, que eu gosto de trabalhar. Ou você faz uma análise prévia do perfil daquele cliente e diz pra ele, olha, eu fiz uma análise prévia do seu perfil, quero te apresentar. Você tem 15 minutos? Tá? Ou então, você já vai direto ao ponto. Então, olha, eu trabalho nessa área, enfim, faço conteúdo. Quero saber se você tem interesse da gente conversar, marcar uma diária de gravação. Enfim, se você tem alguém que faz esse serviço pra você, direto ao ponto também. Então, nos dois formatos, eu vou direto ao ponto e eu sempre tento levar esse cliente para uma sessão estratégica. Então, eu não faço venda ali direto pelo WhatsApp. Eu tenho que conhecer esse cliente, porque aí eu vou fechar um contrato maior. Você não vai confiar em mim de cara, se eu acabei de chegar no seu direct e fechar um contrato comigo de 3, 4 mil reais. Eu tenho que te levar para uma sessão estratégica para isso. Tá, aí você agenda um dia. Isso, 15, 20 minutos no máximo. Leva para um Google Meet, alguma coisa assim? Exatamente. E é o que eu sempre falo para as pessoas também, previsibilidade. Todo mundo gosta de previsibilidade. Eu não vou falar, vamos marcar uma reunião. Não, a gente pode fazer um bate-papo de 15 minutos, te dando uma previsibilidade do tempo que eu preciso seu. Porque o empresário, o empreendedor, o médico, o nutricionista, o advogado, a agenda dele é muito apertada. Entendeu? Eu atendo um cliente, um advogado, que ele falou pra mim que ele recebe, em média, no consultório, 300 leads por semana. Uma coisa assim, por dia, por semana. Um número absurdo, né? Ele me contratou só pro Instagram. E você acha que esse cara, se eu falar assim pra ele, vamos fazer uma reunião, ele tem tempo? Claro que não, entendeu? Então, é cravado. Você tem 15 minutos? Ele tem, então dá pra gente fazer essa reunião. Tá, e um ponto importante aqui. Se a pessoa falar que não, e vai te não, e... Aí eu uso mais a técnica de áudio, vou mandar um portfólio por ali, vou conversando com ela pelo Instagram, pelo WhatsApp, entendeu? Vou quebrando objeção. Se ela falar assim, não, já tem uma pessoa que faz. Tá. Aí, normalmente, eu vou falar assim, tudo bem, me coloca à disposição. Vou deixar aqui meu portfólio, caso você precise em algum momento, enfim, entendeu? Agora, se ela falar, não posso arcar com esse serviço nesse momento, eu vou quebrando objeção, entendeu? Tá, beleza. Então você vai quebrando objeção pra ela com o objetivo de continuar indo pra sessão estratégica ou você fecha... aí vai como que é? depender. Aí vai depender muito do feedback do cliente, assim. Você é vendedor, você também sabe, né? Todo empreendedor é vendedor também. Então, assim, se não sabe, é. A gente tem que ter também esse feeling. Até onde insistir com o cliente, né? Se você vê que realmente não vai rolar de levar ele pra sessão estratégica, tenta fechar a venda ali. Entendeu? Agora, não, dá pra ir, então insiste. Entendeu? Eu não posso essa semana. Tá, então vamos fazer semana que vem. Entendeu? Você vai deixando o tempo da pessoa. Eu não tenho essa de... tem que fechar agora. Eu faço follow-up nos meus leads, sempre. Então, eu tenho um controle disso. Eu faço follow-up. E eu falo isso muito com os alunos. Porque quando você tá começando na área, você pensa muito na parte técnica. Você pensa pouco na parte de venda. E aí, a parte de venda, ela vira um problema. Que é assim, eu tenho vergonha de fazer follow-up. Eu acho que eu vou ser chato. Porque vendedor tem esse estigma de chato, né? Acho que eu vou ser muito chato, acho que eu vou ser invasivo, enfim. Você tem que fazer follow-up, senão você perdeu o seu tempo ali com aquele lead, um tempão, às vezes tirando dúvida, e não fechou. Entendeu? Então, eu faço follow-up com frequência, mas eu não tenho essa coisa de, se você fechar agora, vai ser tanto. Você não faz isso. Não faço isso. Tá. Aí, eu não sei também se é um erro, se é um acerto, talvez eu vendesse acho que é perfil, mais. Acho que é um perfil. Eu acho que é o perfil, entendeu? Então, eu não tenho isso. Não é o estilo de venda que eu me sinto confortável de fazer. Até porque você... de fato, vive com essa pessoa há muito tempo. Você tem que estar lá com ela. Exato. E ela tem que gostar de você. Então, provavelmente, as clientes que você fecha são pessoas que também não são agressivas nesse ponto. Isso, exatamente. Eu acho que o longo prazo faz isso ser legal pra você. Perfeito. É isso mesmo. Exatamente isso. E eu sinto também que isso melhora a minha relação com o cliente, porque a gente começa já numa relação leve, entendeu? E eu também entendo que, às vezes, realmente, o meu cliente não vai fechar naquele momento, mas ele vai fechar no mês seguinte. Ele vai fechar 2 meses depois. Isso acontece muito comigo. Porque eu fiz um primeiro atendimento muito bem feito pra ele. Ele sentiu que eu não queria só vender pra ele. Ele sentiu que eu queria agregar alguma coisa. Então, não tem problema nenhum do cliente me fazer pergunta, eu respondo. Como que você faz eu dou esse atenção, momento? Entendeu? Vamos chamar isso de um atendimento personalizado, que você encantou a pessoa, independente se ela vai fechar ou não. Você tá fazendo o seu trabalho, que é o trabalho de
prospecção, para fechamento, mas às vezes cada um tem o seu tempo. Uhum. Mas você quer deixar essa boa impressão, é isso que eu entendi. Sim, A completamente. boa impressão e também tá tudo bem se você não fechar agora. Eu acho que é essa impressão que você gosta É isso. de trazer para essa pessoa. É isso, exatamente isso. Eu faço isso, é muito natural, na verdade. Não acho que tem uma grande técnica, Aham. tá? Mas eu sei, assim, por exemplo, esses dias a aluna falou assim, Bruna, como que eu entro na sessão? A gente tava em aula, aí ela falou assim, Bruna, como que eu entro na sessão estratégica sem o cliente pensar assim, nossa, ela vai vender pra mim? Eu falei, ele já pensa isso, independente do que você fale. Uhum. Ele não tá ali à toa, ele sabe que ele tá ali pra você vender alguma coisa pra ele, vocês não estão ali pra bater papo. Uhum. Então ele já tem essa primeira impressão. E é bom que ele tenha. Exatamente, né? Ele já sabe disso. O que faz ficar mais leve? Eu entro, eu quebro o gelo. Então aquela conversa de elevador tem que acontecer. Como é que tá o tempo? Onde é que você mora? Nananã. Alguém se atrasou? Enfim, tem cliente que é mais aberto e tem pessoas que são mais fechadas. E aí vai depender da personalidade do cliente. Mas primeiro eu tenho essa conversa de elevador, vamos dizer assim, né? E a primeira coisa que eu faço é ouvir. Eu não saio falando. Eu escuto primeiro. Então eu pergunto, o que te incomoda hoje no seu marketing? Aqui é a hora que o cara que tá fazendo a pergunta lá pra você no seu Instagram, os mentores de negócio, a pergunta é nesse momento que você usa. Exatamente, eu Tá. uso quando eu tô com o cliente, eu já tenho a atenção dele, eu já tô numa sessão estratégica com ele, Aham. entendeu? Uhum. Então eu pergunto pra ele, olha, antes da gente começar, de eu apresentar meu trabalho, de falar qualquer coisa, eu quero te ouvir. O que te incomoda no seu marketing hoje? O que você não tá gostando? Qual é o seu objetivo? Qual é a tua história também com o seu negócio, né? Então eu gosto de entender quem é essa pessoa. Até porque, depois quando eu vou apresentar o meu trabalho pra ela, obviamente, tudo que ela me trouxe como informação, eu vou usar de contexto pra apresentar meu trabalho pra ela. Então, ontem, por exemplo, eu fiz uma sessão estratégica com um doutor, e ele falou assim pra mim, Bruna, o problema que eu tô tendo atualmente com a minha atual agência é que a gente não tem uma programação, eu vejo que a gente não tem uma estratégia, fica muito pra cima da hora, eles não vêm aqui gravar comigo, né, aquilo que eu tinha falado antes. Então, quando eu fui explicar o meu trabalho, eu peguei bem nesses pontos. Então, eu falei, ó, a nossa programação funciona assim, assim, assim. A nossa estratégia a gente define desse jeito. Eu posso gravar uma vez no mês com vocês. Se eu não puder, vai alguém da minha equipe treinado por mim. Enfim, então eu já quebrei todas as objeções que ele poderia ter em contratar outra pessoa. Entendeu? Que são as dores que ele tem nesse momento. Que Então, ele mesmo te contou. que ele mesmo me contou. Uhum. Exatamente. Então, em vez de eu falar assim, porque... Vamos supor que o cliente chega e fale assim, porque eu odeio o meu design. Acho o design muito ruim. Aí eu vou pra esse lado. Vou falar, aqui na agência a gente tem esse estilo aqui de design que a gente faz. Agora, esse cliente que me falou que o problema dele era calendário, era estratégia de gravação, eu não vou citar ponto de design. Entendeu? Sim. Então, o cliente é um termômetro também pra como eu vou seguir essa negociação. E aí, eu não... Ontem, por exemplo, eu fiz essa reunião com ele, eu não falo... não, então é tanto na reunião. Acabou a reunião, aí eu monto a proposta, aí eu vou enviar a proposta, vou mandar áudios detalhando sobre a proposta, a gente vai conversar e vai fechar. Entendeu? Boa. É legal, tem que trazer aqui pra galera ver como funciona o seu método. Ô, Bruna, estamos chegando no fim, eu tô muito feliz com esse episódio. Passou muito rápido. Passou muito rápido, né? Eu tô muito feliz com esse episódio. Eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. O que você acredita que é o seu superpoder que te trouxe aqui até hoje falando de negócios? Tá? Eu acho que o meu superpoder é lidar com pessoas. A maioria das pessoas falam isso pra mim, que eu sou muito boa lidando com pessoas. Meu marido sempre fala isso. E eu acho que eu lido muito bem com pessoas. E no meu negócio, eu lido com pessoas o tempo todo. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque além de eu lidar bem com pessoas, eu amo histórias. Então, eu me envolvo de tal maneira na história do cliente, no negócio dele, no que ele tá fazendo. Então, assim, é como se eu tivesse... Eu acho que por eu vir dessa formação de atriz, né? Aham. É muito engraçado, porque eu visto, por exemplo, ontem eu tava criando uma estratégia para um cliente que é advogado, e ele ajuda as pessoas enfim, reivindicarem seus direitos em relação a planos de saúde. Tá. Então, eu visto aquele personagem. Eu sou o advogado que vou ajudar meu cliente a reivindicar o direito do plano de saúde. Sabe? Excelente. E aí, ok, saí disso. Aí eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela é mentora para mulheres de desenvolvimento pessoal. Então, eu visto a mentora de desenvolvimento pessoal. Você vira personagem ali. Sim, então, na minha cabeça, tipo, aquilo entra e por isso que eu preciso acreditar no que o cliente faz.
Se eu não acreditar, não vai rolar. Entendeu? Entendi. Então, eu já recebi propostas de marcas, enfim, que eu não acredito, não compactuo com os meus valores, enfim, eu recusei. Top, ainda bem que você veio no meu evento e gostou. Muito obrigado. É legal demais escutar essas coisas aqui quando a gente tá Eu não aqui. vou, porque se eu não acredito, não faz sentido pra mim, entendeu? Então, Então, acho que esse é o superpoder, é eu me conectar, eu gostar muito de pessoas, me conectar com a história, que é a mesma coisa que eu faço com os meus alunos. Então, até a gente teve uma última aula, eles falaram assim, nossa, essa aula foi uma sessão de terapia, porque a gente entrou em assuntos que não são da nossa profissão, mas são sobre a mentalidade, enfim. Então, eu gosto muito disso tudo, sabe? Acho que esse é meu superpoder. Lidar com pessoas é uma coisa que eu amo. Top demais. Você acha que isso veio da formação desde os 8 anos? É que é difícil, né? Porque quando você pensou que era uma criança, né? você já tava lá fazendo... Olha, eu acho que veio um pouco disso, mas eu acho que, não sei, é uma habilidade natural. Do carioca também. Pode ser. A minha mãe sempre falou isso pra mim, que eu era a psicóloga das minhas amigas. Porque a minha amiga terminou com o namorado. Ai, tô indo pra sua casa. É sempre assim, entendeu? Ai, eu briguei com os meus pais. Ai, posso ir pra sua casa. Porque eu tinha paciência de ouvir, de aconselhar, né? Porque eu acho que num mundo hoje que a gente só quer falar, a gente não tem escuta. Sim. Então eu gosto muito de ouvir, entende? Então, assim, por mais que eu goste muito de falar também, eu gosto muito de ouvir. Então, eu acho que é isso, assim. Top demais. Top demais. Bruna, tem alguma coisa que nós falamos aqui que você quer trazer de novo pra mesa, ou que nós não falamos, mas você quer trazer aqui antes de a gente encerrar este episódio, que foi animal, eu adorei. Nossa, acho que a gente falou sobre bastante coisa. A gente falou sobre prospecção, a diferença de storymaker com social media, como que a pessoa começa, a oportunidade que tem. Enfim, a gente falou bastante. Eu acho que é uma coisa muito legal que provavelmente você também concorda com esse ponto de vista dentro do mercado digital, né, de uma forma geral, independente da área de atuação da pessoa, é a gente entender a importância de investir. Então, investir igual todo esse cenário, tudo que você montou aqui é um investimento que você fez, né? E o que eu vejo hoje, muitas pessoas chegando no mercado, elas querem só receber, entende? Elas não querem investir. Então, investir em evento, igual você faz, investir em treinamentos, investir em equipamento, que seja, em tudo aquilo que vai agregar para o seu negócio. Porque a gente sabe que dentro do nosso mercado tem uma coisa muito ruim, né? Quem entra ali no topo de funil, que a gente chama, acha que é caixa eletrônico. Você vai imprimir dinheiro, você vai andar de carrão, você vai morar numa mansão, estalou o dedo, tudo isso aconteceu. E a gente que não é empreendedor de palco, que sabe o bastidor, a gente sabe que isso é uma construção. Sim. Então, eu acho que é muito importante que, independente da área, as pessoas tenham essa cabeça de que investir como você investiria em qualquer profissão é muito importante. Então, um advogado, ele não chega lá no juiz e ele começa a advogar só porque ele comprou um terno. Ele precisa passar por uma formação, ele precisa investir, sei lá, no escritório dele, seja onde for. Então, por mais que eu tenha muita premissa de comece com o que você tem, foi o que eu fiz, logo que eu comecei a receber, eu já comecei a investir. Então, eu comprava curso de venda, eu comprava curso de gestão, eu comprava curso de edição. Depois, eu comprei um celular parcelado em 300 mil vezes, que era o que eu podia fazer. Troquei meu computador. Então, eu não tinha só a cabeça de, eu só quero receber. Eu sempre pensei, pra eu ir pro próximo nível, eu preciso investir. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque eu acredito que não é só no mercado de negócios, é de tudo, assim. As pessoas querem chegar no lugar e ganhar alguma coisa sempre, assim. E, na verdade, eu acho que o maior dos exemplos que tem disso é do cara que quer ter uma própria fazenda. Não adianta ele achar que vai surgir milho lá se o cara não plantar o tal do milho, que é o que ele escolheu, né? Ele podia ser qualquer coisa, podia ser social media, storymaker, tráfego, milho, qualquer assunto, mas você tem que ir lá e plantar milho se você quer colher milho no futuro, mas tem que plantar e ter paciência da parada crescer, porque o milho não é porque você plantou que o milho vai estar lá também. Amanhã você acorda e tá milho. Então você tem que saber que vai chover, que vai perder coisa, que não vai ser sempre a mil maravilhas, mas você tem paciência porque você sabe que você plantou milho lá. Então uma hora vai sair milho. Chegar o milho, né? É isso. Show de bola, Bruna. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Por ter foi um topado prazer, essa uma loucura. honra. Obrigada, pessoal. Show, obrigado. E assim, a Bruna está aqui hoje, quinta-feira. Quinta-feira que vem tem um outro convidado que estará sentado aqui às 19 horas.
Se acontecer uma coisa, outra, pode ser que não seja exatamente 19 horas. Não, 19 horas. Hoje foi tenso. Boa. 19 horas, todas as quintas-feiras, nós estamos aqui. Eu trago um convidado especial aqui, pessoas que eu conheci no evento ou pessoas que indicaram outras pessoas também aqui para sentar aqui na frente. E eu sempre tento puxar da cabeça dela o máximo que eu tenho de perguntas. Então aqui, você que está aqui até agora, se inscreve no canal, porque a gente aqui no YouTube, a gente acha que a gente já está inscrito no canal, mas o YouTube é um negócio diferente. Vai lá, tenha certeza que você está inscrito nesse canal. Deixa o like para esse vídeo chegar para mais pessoas e comenta aqui o que você achou e quem que você quer que eu traga para cá. Vai que, né, eu mando uma mensagem à pessoa top por estar aqui. Então, show de bola. Legal. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e te vejo na próxima quinta-feira que vem. Tchau. Valeu. Tchau. Obrigada.